A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, nossa revista da editora Betel. Hoje com a lição de número 10, que tem por título A Vitória do Povo de Deus. E o nosso textuário diz: Respondeu então a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se por minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Esther, capítulo 7, versículo 3. A verdade aplicada diz: a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Nossos objetivos são 3 nesta lição. O primeiro é entender que Deus sempre protege os seus servos. Aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa. E o nosso terceiro e último objetivo é confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Nosso texto de referência está no capítulo 7 de Esther, versículo 4, 5, 6 e o versículo 10. Conforme nós lemos na verdade aplicada, Esther disse: achei graça aos teus olhos, ó rei, dê-me por minha petição, a minha vida e o meu povo, como meu requerimento. Isso foi no versículo 3 do capítulo 7. Então, nosso texto de referência diz, no capítulo 4, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas nos vendêssemos, calar-se-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha: quem é este? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? 6. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Veremos nessa lição a importância de Esther ter colocado a sua confiança apenas no Senhor, no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. Sua história é tão marcante e de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. Essa lição de hoje, irmãos, traz ensinamentos importantes para nós: paciência, cautela em tudo que formos fazer. Como cristão, nós precisamos observar princípios bíblicos. E Esther, ela tinha princípios, valores bíblicos. Ela conhecia os estatutos de Deus. E ela foi paciente, Ela convidou o rei para um banquete, novamente fez um segundo banquete, convidando o rei e também Amã. Só aí ela revelou quem era o inimigo dos judeus. Conforme nós vimos, Amã queria destruir Amã o Agagita, a Bíblia relata isso, de repente até referindo-se ao povo amalequita, o povo que era inimigo dos hebreus, inimigo do povo de Deus. Então ela revela em um desses banquetes, no segundo banquete que ela deu ao rei e a Amã, quem era o verdadeiro inimigo, quem teria influenciado o rei a fazer um decreto contra o povo de Deus. E o rei ali ficou muito enfurecido por perceber que foi usado por Amã para destruir um povo inocente. Então o Senhor, ele tem o conhecimento de todos os planos para nos destruir. O Senhor conhece tudo. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Por isso ele faz todas as coisas para preservar a nossa vida, inclusive quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Então, quando tudo parece estar decretado já o final, a falência, Deus, ele entra com providência no momento certo. A questão aí é o seguinte, irmãos: quando as coisas parecem impossíveis aos olhos humanos,
nós precisamos tomar uma decisão: confiar ou não, confiar ou duvidar. Tem horas que nós temos que escolher confiar ou duvidar. Estela preferiu confiar. Então, através da história de Esther, nós percebemos que Deus, ele entende a dor. E apesar de qualquer circunstância, né, que você esteja enfrentando, Deus, ele não muda. Deus, ele é grandioso para nos amparar, para nos ajudar. Então devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, para que ele possa nos abençoar. Ele tem cuidado de cada um de nós. A Bíblia nos relata em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele cuida de nós. Deus, ele sempre esteve com Esther. Nós, muitas vezes, passamos por dificuldade. Quem de nós nunca passamos por dificuldades, incertezas, ansiedades? Ali na história de Esther, humanamente falando, não tinha mais saída, não havia mais solução, já estava decretado, já havia um decreto real autorizando a morte, a matança dos judeus. Ou seja, humanamente falando, não havia mais possibilidade de retorno, não havia mais possibilidade do povo sobreviver. Já estava decretado o dia para o povo judeu morrer. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele age no momento certo. Então eu quero deixar uma dica importante, irmãos. Tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. Deus é quem permite que as coisas aconteçam e ele vai agir no momento certo. Estela tinha convicção que Deus iria agir, interferir naquela situação. Por isso Esther decreta ali um jejum para ela, para todo mundo que estava ali com ela e para os judeus que estavam em Suzã, através de Mardoqueu. Então ela tinha convicção, ela tinha princípios e valores que ela levou para dentro do palácio. Ela tinha certeza que Deus iria intervir na situação. Então, quando ela convida o rei e Amã para o banquete, Amã ficou todo empolgado, todo feliz, porque era uma honra estar entre a família real. Então, quando ele vai para aquele banquete cheio de orgulho, cheio de si mesmo, quando ele é convidado, ele fica tão feliz, só porque ele não sabia que Esther também havia convidado Deus para aquele banquete. Então, Deus, estando no banquete, e Amã, que é a representação do pecado, de todo mal, não iria dar certo para Amã, porque aonde Deus está, o pecado não pode estar, o mal não vai estar, não prevalecerá. Então, quando Esther revela ao rei o que Amã tinha feito, o rei fica enfurecido. Ele estava ali naquele momento do banquete, ele se retirou para uma área que era o jardim. Inclusive, quando ele voltou, Amã já tinha se jogado aos pés da rainha para pedir, implorar pela vida dele, para que ela retirasse o que ela falou, e o rei voltou e encontrou ali Amã, tentando forçar a rainha Esther a mudar, né, o seu depoimento. E o rei, na hora, achou aquilo uma afronta. Então, os moços ali do palácio, os assessores do rei já cobriram a cabeça de Amã. E um dos que estavam ali, por nome Arbona, um dos eunucos do rei, disse assim: tem uma forca que Amã preparou para Mardoqueu, aquele que falou para defender o nome do rei. No caso, naquela ocasião onde Mardoqueu descobriu a trama contra o rei e não se ficou calado, foi lá e contou a rainha Esther que chegou ao rei. E o rei até fez o próprio Amã honrar Mardoqueu, né, que nós falamos na lição passada. Então o rei falou: então enfoquem Amã naquela forca de 50 côvados, né, que nós já falamos aqui em referente a 22 metros de altura. A forca que Amã preparou para Mardoqueu foi aonde ele mesmo foi enforcado. Então Deus permite certas situações na nossa vida, irmão, para que a glória dele venha a ser revelada. Vamos para o nosso tópico 2, que essa lição está muito boa e tem muita coisa para nós falar.